Seu lado. Diga, irmãos, o resto é o resto. Uma salva de palmas a Deus enquanto o pastor Dércio Matini se dirige a todos nós. Traga um alarido, traga um culunguana, traga um glória a Deus, traga um Rosana nas alturas. Haja graça. Aleluia. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Quem não está arrependido de ter vindo a esta vigília? Aleluia. Eu quero, em primeiro lugar, externar a minha gratidão a Deus pela vida do nosso patriarca, do nosso pai, do homem que Deus levantou para nos direcionar, da resposta de Deus para as nossas vidas e para a nossa nação. Vamos trazer uma salva de palmas muito forte a Deus pela vida do pastor, do evangelista Luiz Maposse, que tem sido uma grande bênção para a nossa geração. Vamos louvar a Deus pela vida dele e que Deus continue preservando ele, abençoando ele, dando mais força, mais saúde, para que continue sendo este instrumento poderoso e maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Quero externar também a minha gratidão a Deus pela liderança dos jovens, na pessoa do pastor Onésio, que é um companheiro de batalha já, uma grande bênção, é um irmão que Deus me deu, que Deus o abençoe. Obrigado do fundo do coração por seres essa pessoa que és na minha vida. Quero também externar a minha gratidão à liderança desta congregação que nos recebe hoje, na pessoa do pastor Ivo, dizer muito obrigado pelo convite, pela bênção que nos concedem de podermos estar aqui e partilhar alguma coisa do céu com esta juventude maravilhosa. Amém? Quero agradecer a Deus. Estou a ver várias caras aqui abençoadas, mas vou começar pelo único mosquito na minha rede. Não vale roubar papo. Não vale roubar papo. A pastora Dinércia Matini tem me suportado nestes 10 anos de casado. E quando casamos lá, o pastor disse até que a morte vos separe. Eu não tô a fim de morrer tão cedo. Então o love ainda vai pipocar. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que me acompanham, a minha delegação, o pastor Luiz e a sua esposa, o pastor Pelembe, o diácono Jânio e também a banda Sadoc Music que aqui está. Muito obrigado pelo vosso carinho. A todos os músicos que aqui estão, muito obrigado pela contribuição que vocês têm feito para o Evangelho em Moçambique. Queridos, eu chamo-me Dércio Matini, esse é meu nome, mas adianto já vos dizer que esse nome hoje não interessa, porque quero falar de um outro nome que está acima de todos os nomes. Se você puder abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro.
Tem que achar, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vou repetir o versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Fecha os teus olhos, inclina a sua cabeça. Pai, lida foi a tua palavra. Pedimos graça nesta madrugada, pedimos inspiração do céu. Pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra seja entregue da maneira como o Senhor quer. Pai, que o homem possa desaparecer, diminuir, e que o Senhor possa aparecer nesta madrugada. Pedimos que o Senhor transforme vidas, impacte vidas, mude destinos nesta madrugada, em nome de Jesus. Se alguém crê, dá um amém que chega até ao céu. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Queridos, quando olhamos para a segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, estamos diante de uma carta que tem um cheiro de testamento. É a última carta escrita pelo apóstolo Paulo antes de ele ser assassinado. Essa carta é destinada para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Esse filho na fé do apóstolo Paulo, chamado Timóteo, ele foi ganho na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo passou por uma cidade chamada Listra. Quando Paulo passa por Listra, ele prega a palavra em Listra, e Eunice se converte junto com Timóteo. Timóteo é filho de Eunice. Quando ele se converte, Paulo, ele continua com a sua viagem missionária, pregando e fazendo a obra de Deus. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo volta a visitar Listra. Quando ele vai para Listra, ele ouve informações agradáveis a respeito desse jovem chamado Timóteo. Entregam para Paulo um relatório agradável a respeito de Timóteo. Paulo fica alegre com o relatório que recebe a respeito de Timóteo e pega Timóteo para caminhar com ele. Paulo começa a fazer a sua jornada missionária na sua segunda viagem, acompanhado deste jovem chamado Timóteo. Enquanto Paulo caminhava com Timóteo, Paulo incumbia para Timóteo algumas missões. Se você for a perceber, vai meditar profundamente na palavra de Deus, vai perceber que em várias ocasiões o apóstolo Paulo enviou Timóteo para Corinto, enviou Timóteo para Éfeso, enviou Timóteo para Tessalônica, enviou Timóteo para Filipos. Agora Paulo escreve uma carta enquanto está preso em Roma. Preso e no momento em que ele está para ser decapitado. Estamos no ano 64, ano Domini, Império Romano, está no trono um imperador tirano chamado Nero. Nero incendeia Roma e culpa os cristãos desta desgraça que caiu sobre Roma. E muitos cristãos são perseguidos. Foi nesse interim em que foi assassinado também o apóstolo Pedro. Paulo estava na cadeia e ele escreve uma carta para Timóteo. Onde é que estava Timóteo, pastor, nesta época em que Paulo escreve a carta? Timóteo estava em Éfeso, porque era o pastor da igreja de Éfeso. E Paulo escreve a carta para ele, chamando para que ele viesse ter com ele dentro da cadeia. Porque Paulo sentia que o tempo de ele estar nesta terra estava findando. Paulo percebia pelo Espírito Santo que o tempo dele sair deste mundo estava a chegar. E Paulo escreve uma carta para o seu filho Timóteo com o objetivo de dizer a ele as suas últimas palavras e chamá-lo para que pudesse estar com ele fisicamente. Paulo está na cadeia, coração está triste,
Alguns teólogos consideram a carta de Paulo não uma carta recheada de conteúdo teológico e intelectual, que é o habitual de Paulo. Muitos olham para a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, como a carta em que Paulo expressa o sentimento do seu coração. É um homem que está prestes para ser decapitado. A data da sua morte já está escrita. O tempo dele sair deste mundo já está determinado. E Paulo escreve a carta para Timóteo dizendo para ele: eu sinto que o tempo da minha partida está próximo, mas eu tenho certeza que combati um bom combate. Não é um combate qualquer, eu combati um bom combate. A diferença entre combate e bom combate. Paulo, quando diz eu combati um bom combate, ele está a dizer que ainda que eu tenha certeza de que dentro de instantes, pela liderança e ordem de Nero, a minha cabeça vai rolar no chão, eu sei que não perdi a batalha. Se tem uma coisa que me alegra sobre o cristão, é que mesmo sabendo que parece aos olhos humanos que ele está a perder, ele sabe que está a ganhar. É por isso que nosso mestre disse para nós: se te derem uma chapada do lado esquerdo, não procura revidar, entrega outra chapada, entrega outro lado também para darem chapada. Por quê? Porque o crente, quando parece que está a perder, ele está a ganhar. O apóstolo Paulo, ele sente que o tempo dele sair deste mundo está a chegar, e ele faz essa carta linda para Timóteo. Ele diz para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa. Por que ele diz depressa? Ele diz depressa porque a sentença de Nero é certa. Ele diz depressa porque a sentença de Nero não vai falhar. Ele diz depressa porque a sentença de Nero também não dormita, é muito rápida. Então, Timóteo, venha ter comigo depressa. Quando ele diz venha ter comigo depressa, ele vai dar umas orientações para Timóteo. Ele vai dizer: passa de Tróade e leva a capa que eu deixei na casa de Carpo. Houve uma vez que Paulo esteve em Tróade. Quando ele esteve em Tróade, ele deixou a capa dele na casa de Carpo. Só que ele teve que sair de Tróades às pressas. Por quê? Porque em Tróades, lembram, teve uma visão do homem da Macedônia que disse: passa para Macedônia e venha nos ajudar. Paulo saiu a correr de Tróade, foi para Samotrácia. Da Samotrácia foi para Neápolis, de Neápolis foi para Filipos e depois chegou a Macedônia. Não deu mais tempo de voltar para Tróade. Então ele escreve a carta e diz para Timóteo: traz a carta, a capa que deixei em Tróade. Eu, enquanto meditava neste texto, eu fui perguntando: Deus, o que é que isto quer dizer? E o que é que isto tem a ver com o tema da vigília dos estudantes desta noite? Jampados pela cruz, não patinam nos bugs. E o Espírito Santo falou comigo e disse assim: a cruz tem duas formas de jampar alguém. A cruz te jampa no poder e te jampa no conhecimento. Eu disse: Senhor, que poder é esse? Deus disse: olha o que Paulo está a pedir primeiro. Quando eu olhei para o texto, eu percebi que antes de Paulo pedir os livros, ele pediu a capa. Antes de Paulo pedir os livros, ele pediu a capa. E senhoras e senhores, permitam-me nesta madrugada falar um pouco dessa tal da capa. Permitam-me nesta madrugada falar um pouco da capa, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Paulo pede primeiro a capa. Quando falamos de capa, pastor Onésio, estamos a falar de poder. Quando falamos de capa, estamos a falar de unção. Quando falamos de capa, estamos a falar de proteção. Quando falamos de capa, estamos a falar de graça que te exalta e te guarda. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meditando na palavra de Deus, vamos perceber que há um mistério nessa coisa de capa. Se tu olhares para 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, houve um profeta chamado Elias. Diz a palavra que o profeta Elias, ele caminhava com a sua capa. Enquanto ele andava pelo caminho, ele foi passar por perto de um campo onde tinha um jovem que estava arando a terra com 12 juntas de bois. Esse jovem chamava-se Eliseu. É interessante que Elias não chamou Eliseu, mesmo podendo lhe chamar pelo nome, porque era profeta. A Bíblia diz que Elias só passou por perto e tocou-lhe
tocou-lhe com a capa. Quando lhe tocou com a capa, aquele mesmo momento, Eliseu deixou os bois e disse: a partir de hoje eu vou seguir Elias. E é interessante que ele não somente deixou os bois, como também matou os bois para poder seguir Elias. Eu vou abrir parênteses aqui para dizer: quando a unção de Deus nos toca, ela nos jampa para uma dimensão em que paramos de andar atrás de bois e passamos a andar atrás da unção de Deus que nos tocou. Todos nós aqui temos um passado em que andávamos atrás de bois, antes da unção de Deus nos tocar, antes da presença de Deus nos tocar, andávamos atrás de muitas coisas. Posso falar um bocadinho dessa capa? É a mesma capa que quando Elias foi assunto aos céus, desceu sobre Eliseu, e Eliseu pegou aquela mesma capa e dividiu o rio Jordão e passou. A capa fala de unção. Jampados pela cruz, não patinam nos buques. Eu quero falar primeiro da capa, porque a capa fala do poder de Deus. E o que mais abre portas do que o poder de Deus? Quem mais pode abrir portas além do poder de Deus? O que pode te dar acesso ao inacessível fora do poder de Deus? O que mais pode te fazer chegar aonde não podia chegar além do poder de Deus? Posso te dizer uma coisa nesta madrugada? Permita-me ser sincero: é bom estudar mesmo, é bom ter conhecimento, é bom se aprofundar, mas eu quero te dizer que nesta vida vais precisar de poder também, porque é possível estudar e na hora de você executar aquilo que você estudou, tem espíritos que te bloqueiam, tem forças que dizem tem espíritos que dizem você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de poder do Espírito Santo é representado pela capa. Deixa-me falar um bocadinho também desta capa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, há uma outra capa, pastor Onésio, que eu vejo na palavra, que é a capa da Babilônia. São dois tipos de capa: a capa que me dá poder, mas também existe um outro tipo de capa, que é a capa da Babilônia. No livro de Josué, capítulo 7, a Bíblia nos fala de um homem chamado Acã, que pegou uma capa e foi esconder. E quando o povo de Israel foi para a guerra, diz a palavra do Senhor que 3.000 homens caíram mortos. E Josué procurou saber por que nós perdemos. E a palavra do Senhor vai dizer: Josué fez ali um censo, consultou ao Senhor e foi se descobrir que há uma capa que não devia estar lá, a capa da Babilônia. Existem duas capas. Antes mesmo de eu aprofundar na minha mensagem, eu quero fazer uma pergunta para ti: qual é a capa que você tem? A capa de Eliseu ou a capa da Babilônia? Vira para a pessoa do lado e pergunta: qual é a capa que você tem? A Bíblia Sagrada vai dizer: descobrem que aquela capa foi roubada por Acã, e a capa foi levada em Ai, quando eles foram pelejar. Entenda isto aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando descobriram que aquela capa estava escondida na casa de Acã, ele vai ser apedrejado. Pastor, não estou a entender. Enquanto que a capa de Eliseu esconde Eliseu, a capa da Babilônia é Acã que esconde. A capa de Deus esconde você, mas a capa do pecado é você que esconde. Eu vou repetir isto aqui: enquanto que a capa de Eliseu esconde ele, a capa de Paulo esconde ele, a capa do pecado é ele que esconde. Pastor, ainda não entendi. Tem gente que está na igreja, mas tem capa escondida. Tem gente que está na igreja, mas tem capa escondida lá fora. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. Mas eu vim para pregar nessa vigília: é tempo de trocar de capa. É tempo de trocar de... Chega de viver duas vidas. Chega de viver vida colorida, vida de camaleão. Aonde é vermelho, tu ficas vermelho. Aonde é preto, tu ficas preto. Aonde é branco, tu ficas branco. Aonde é azul, tu ficas azul. Tenha identidade. Se tem uma capa que você está permitido a ter, é a capa da
unção de Deus. E essa capa te faz viver o sobrenatural. Essa capa te faz entrar aonde não podias entrar. Esta capa te faz ter acesso ao inacessível. Levanta a mão e diga: Senhor, me dá a tua capa. Paulo diz: traz a capa que deixei em Troade. Por quê? Porque o inverno se avizinha. Paulo sente que está a chegar um tempo de frio. Que frio é esse? É o frio espiritual. Eu preciso de uma capa para me proteger, porque está a chegar um tempo difícil, está a chegar um tempo complicado. Eu preciso de uma capa para poder me cobrir. Depois que ele pede a capa, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele diz: traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Eu quero voltar aqui para o princípio da minha mensagem. Se alguém está concentrado vai lembrar. Lembra do que eu disse no princípio? O apóstolo Paulo estava quase que sentenciado à morte. A morte já estava na porta, a morte já estava à espreita. Redobre a sua atenção. Paulo já está para morrer. Paulo já está para partir, para estar com o Senhor. Estão para tirar a vida dele. E olha só o que ele está a pedir. Se fosse eu, pastor Onésio, um dia eu estava assistir National Geographic e havia um programa que fala sobre corredor da morte, onde colocavam aqueles prisioneiros que não tinham mais futuro, não tinham mais, o único destino para eles era a morte. A história diz que perguntam para eles: o que é que você quer antes de morrer? Qual é o teu último pedido? Eu vi coisas ali que me espantaram. Todo mundo pedia: eu gostaria de comer uma lasanha. Outro dizia: eu gostaria de tomar iogurte. Outro dizia: eu quero um bolo de maracujá. Era cada pedido. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para cada um de nós aqui: o que que você pediria, sabendo que daqui a pouco você vai morrer? Qual é a coisa que você iria pedir? Qual é a coisa que você iria dizer: Senhor, dá-me isto, sabendo que daqui a pouco você vai morrer? Você ouviria cada pedido que tem aqui. Mas Paulo me chama a atenção, porque quando ele vai fazer o último pedido da sua vida, ele vai dizer: traga-me os livros. Queres ler o que se já estás para morrer? Queres aprender o que se já estás com data marcada para sair da terra? Se fosse der-se e perguntasse o que que você quer, só tens 2 semanas de vida, eu ia pedir outras coisas. Apóstolo Paulo está a dizer: estou a pedir livros. Eu sei que meu tempo de partida está a acabar, mas eu quero livros. Escuta isto aqui, irmão. Paulo poderia pedir qualquer outra coisa, mas no último instante da sua vida, ele disse: traga-me os livros. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais dele antes de ir ter com ele. Paulo tinha tanta sede da leitura da palavra, que mesmo no momento da sua morte, ele ainda queria ler, ele ainda queria aprender, ele ainda queria estudar. Que Deus coloque nos nossos corações uma sede igual a esta de Paulo, sede de aprender. Escuta, Paulo já não tinha tempo. Talvez isto vai ajudar alguém que diz: para mim já não há tempo de estudar, já sou velho demais. Talvez tenha alguém aqui que diz: o meu tempo já passou, eu acho que já não vou a tempo de estudar isto e estudar aquilo. Se mesmo Paulo, que já não tinha tempo de viver, ele pediu livros para continuar a estudar, e você que ainda está vivo nessa terra, tragam os livros. Estou para morrer, but bring the books. I'm about to die, but bring the books. Ancariu família, but bring the books. A katana está a ser afiada, mas traga os livros. Já prepararam o tronco onde minha cabeça vai cair, mas traga os livros. Ei, Deus está levantando uma geração viciada em estudar, uma geração viciada em aprender. Agora olha para mim, porque vai doer um bocadinho. A nossa geração está acostumada a tudo menos a estudar. Escuta uma coisa, achamos-nos tão espirituais. Existem pessoas que até fazem o evangelho ser blasfemado. Diga por quê, pastor? Não, fala mais alto. Diga por quê, pastor?
Costumo dizer assim: logo que me converti, não tive nem mais tempo de ir para a escola, não tive nem mais tempo de estudar. Escuta, Jesus não chama ninguém para deixar a escola. Jesus não chama ninguém para deixar de estudar. É por isso que você chumbou, porque na época de preparação dos exames estavas na igreja a orar. E quando chegaste na sala do exame, olhaste para o exame e descobriste: raiz quadrada não entende línguas estranhas. Olhaste para equações quadráticas, não entende línguas estranhas. Olhaste para os catetos, que dominante, não entende línguas estranhas. Se quer ter conhecimento, vai ler. Se quer ter conhecimento, vai estudar. E para você que pensa que já não há tempo sim. Se mesmo Paulo no leito da morte pediu livros, você também ainda pode ir atrás do tempo. Coloca a mão na cabeça, diga: nada. Ignorância não aceito. Olha para mim que eu quero pregar um bocadinho nessa madrugada. Escuta aqui, nem todos fomos chamados somente para pegar microfone e pregar. Nem todos fomos chamados para parar no púlpito e ministrar. Escuta, existem outras áreas, cristão, que Deus quer te usar. Não é somente no púlpito. Deus quer te usar lá na assembleia de sei lá o quê. Deus quer te usar lá no ministério de sei lá o quê. Deus quer te usar lá no departamento de sei lá o quê. Não é somente no púlpito que Deus nos chamou. Há pessoas que Deus chamou para serem advogados cheios do Espírito Santo. Há quem Deus chamou para ser deputado cheio do Espírito Santo. Há quem Deus chamou para ser engenheiro cheio do Espírito Santo. Há quem Deus chamou para ser enfermeiro cheio do Espírito Santo. Há quem Deus chamou para ser arquiteto cheio do Espírito Santo. Há quem Deus chamou para ser astronauta cheio do Espírito. Chamados pela cruz, não patina nos buques. Jesus não te chama para deixar de estudar. Jesus te chama para começar a estudar. É por isso, igreja, eu chupeta. E já vai doutora valicona. E já vai enfermeira valicona. Sabia que nem todos serão curados no culto do milagre? Alguns serão curados com injeção mesmo. Agora, se você não estuda, como é que essas pessoas serão curadas? Vira para a pessoa e diga: um gato caneta. Você que parou na 10ª, volta para a escola, mano. Você que parou na 7ª, volta para a escola. Se for necessário começar do zero, melhor começar do que não fazer nada. Eu vou gritar: jampados pela cruz. Você vai dizer: não patinam nos bugs. Jampados pela cruz. Ou você pensa que no dia do exame, no dia da entrevista, você vai entrar na sala de entrevista e vão dizer: oh, welcome miss, how are you? E você vai dizer: o que é que você vai falar? Porque te deram dinheiro de fazer curso de inglês e você levou, foi comprar peruca. Como é que vai ser? Posso te dizer uma coisa: quando entrares naquela empresa e sentares no computador, vão dizer: entra no Excel, faça programa para nós. E você vai dizer: Jesus me ajuda. Jesus vai dizer: aleta de tinguele.
Se até Paulo na beira da morte pediu livros para estudar, você tem vida, você não está preso, você tem saúde, você pode fazer qualquer curso, você pode estudar. Minha irmã, posso dizer uma coisa? Com toda sinceridade, posso dizer uma coisa? Escuta, ir ao lar não é sonho. Diga por quê, pastor? Isso aí está programado para ti. Sonhos são coisas superiores. Então você tem que sonhar. Quando me perguntam qual é o teu sonho, meu sonho é ir ao lar, irmã. Já estudaste? Não. Se formaste? Não. Escuta isso aqui. Dr. Felipe, um grande amigo meu, disse assim: irmão, ou se forma ou se informa. Se fizer as duas coisas, melhor ainda. As exceções são exceções. Vai estudar. Quando Jesus morreu, todos os discípulos se reuniram. Escuta, Jesus morreu crucificado na cruz, nu, ali na vergonha, exposto à vergonha. Do lado esquerdo tinha um ladrão, do lado direito tinha um ladrão. Escuta, ninguém poderia, porque ninguém tinha autoridade nem influência para tirar o corpo de Jesus daquela cruz. Ninguém poderia fazê-lo. Eu imagino que os discípulos se reuniram. Mata Pedro, que andaram na água. Mata Tiago, João, que viram sinais. Mata a multiplicação dos pães. Todos os discípulos que viram mata nuvens, viram coisas gloriosas, sentaram e disseram: bro, nós vimos os sinais. Até você, Pedro, andou na água. Mas quem entre nós aqui tem autoridade de entrar no palácio de Pilatos, falar com ele para nos liberar o corpo de Jesus? Viram que mesmo com unção deles, ninguém poderia tirar Jesus da cruz. Somente um homem chamado José de Arimateia. Qual era a unção dele? Escuta, José de Arimateia não andou na água, mas andou na carteira. José de Arimateia não comeu pão multiplicado, nem expulsou demônio, mas José de Arimateia expulsou burrice. Escuta, sabe o que eu estou a dizer? Sabe o que Deus está a dizer? Sabe o que Deus está a dizer? Cada um de nós quer ser usado, vai ser usado por Deus, não da mesma forma. Deus vai nos usar de formas diferentes. Talvez o teu chamado é Deus te colocar num cargo que vai beneficiar o corpo de Cristo. É o que Deus fez com José de Arimateia. José de Arimateia não viveu o sobrenatural propriamente dito, mas ele estava em uma posição em que ele poderia livremente entrar e falar com Pilatos face to face. Se você for a perceber a palavra de Deus, não houve briga, nem houve discussão. Ele só entrou e disse: estou a pedir tirar o corpo do mestre ali. E Pilatos levantou e disse: se você falou, está carimbado. Vai acontecer contigo depois desta vigília. Vai acontecer contigo depois desta vigília. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Alguém vai colar teu nome na vitrine. Melhor aluno do ano. Melhor aluna do ano. Vai acontecer, vai acontecer. Olha para mim, pastor Onésio. É nesta vigília que a unção dos gazetadores de aula vai cair por terra. Ao donzanga, ao reveranga, não leu, não estudou, entrou na sala.
Senhor, eu estou a sentir. E o 0 também, quando chegar, vai sentir. Champados pela cruz. Eu só estou a dar um aperitivo. Pastor Onésio já está a ferver onde está, de manhã. Escuta. Gastamos mais tempo com aquilo que não devia tomar nossa prioridade. Gastamos mais tempo com coisas que não deviam ser prioridade para nós. Pergunta lá para o irmão que está do teu lado. Qual foi a última matéria da semana passada? Não sabe. Não lembra nem com oração forte. Não vai lembrar. Agora olha para mim. Pergunta para ele o que aconteceu na novela de ontem. Vai te dizer tudo. Até as pessoas que ainda vão morrer na novela, eles já sabem antes de morrerem. Gastamos nossa mente e nosso tempo com coisas que não edificam. Escuta. Até o século XV, acreditava-se numa tal da teoria do geocentrismo. Acreditava-se que a Terra é o centro do universo. Houve um tal de Ptolomeu que até fez um esboço e calculou e até começou a ensinar para as pessoas que a Terra é o centro do universo todo. E no século XVI veio um jovem. A história vai dizer que esse jovem era diácono de uma igreja. No século XVI ele aparece diácono da igreja. E quando ele aparece, ele traz uma outra teoria. Qual é a teoria? Heliocentrismo. Sem James Webb telescópio, sem telescópio Hubble, ele aparece e diz que a Terra gira em torno do Sol. Espera aí. Mas ele ia para a church, mas tinha tempo de marrar. Ia para a igreja, mas tinha tempo de estudar. Ia para a igreja, mas tinha tempo de ler. Ia para a igreja, mas tinha tempo de rever. Ia para a igreja, mas tinha tempo de sentar para estudar. Nós temos que unir essas duas coisas: a capa e os livros. A nossa geração só quer capa, mas não quer. Sonhos, projetos, tudo não vai passar de fantasia se você somente se investir na capa e não buscar ter os livros. Me lembrei do nome, chamava-se Copérnico. Paulo diz para Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 13, ele diz: Timóteo, persiste em ler, em exortar e ensinar. Espera aí, ele está a falar de ler antes de ensinar. A minha geração quer ensinar. O Jaguí donde sai. Queres ser mestre e professor, mas nunca sentaste para ler. Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel diz assim: eu entendi que o tempo que ficaríamos na Babilônia seria de 70 anos, porque li no livro de Jeremias. Jesus disse para os fariseus em Mateus 22, versículo 29, ele disse: vocês errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 10, João disse assim: deram de comer o livro. Era doce na boca, mas amargo no estômago. Pode amargar, mas eu não vou parar de ler. Ler não é fácil, estudar não é fácil, mas você tem que se empenhar. E em nome de Jesus, nesta madrugada, qualquer barreira, qualquer cipoco, qualquer espírito, qualquer obra do inimigo que bloqueia teus estudos, vai cair por terra em nome de Jesus. Precisas da capa, mas precisas também da unção. Precisas da capa por quê? Porque há espíritos que não querem que você estude.
Não podemos ignorar essa realidade. Há pessoas que entram na sala só vê fumo no quadro. Há pessoas que quando entram na sala ficam doentes. Já vimos aqui nas nossas escolas, Pastor Onésio, já vimos situações em que pessoas começam a desmaiar em massa nas escolas. Desmaios em massa, já viram, né? Não é normal, precisamos da capa. Enquanto temos a capa, temos também os livros. Enquanto temos a unção, temos também o conhecimento. Qual é o teu projeto? O que é que você quer ser? O que é que você quer estudar para ser? Não larga a escola. Vá para a escola. Estude. Vai ser bom. Vai te ajudar. Hoje não vês? Sim, irmã. Sim. Você que gazeta a aula para irem te beijar. Porque teu namorado está à espera no último tempo lá fora. A fatura vai chegar e vai ser muito cara. Vai ser muito cara. Chegas em casa, mamãe, chumbei. Chumbou por quê? Se todos os dias saem com o uniforme a dizer vou para a escola. Alguém está a fazer cara feia para mim, né? Faz cara feia para Jesus, porque Ele que está falando contigo está a dizer: nessa madrugada eu quero te jampar, minha filha. Eu quero te jampar, meu filho. Jovem, rapaz. Sim. Você que entra na sala embriagado, tomado, zomba do professor. Esse professor que você está a zombar dele, amanhã vais lembrar com dor desses dias e vais dizer: locanete donzela que se eu tivesse estudado, o que seria da minha vida? E nesta noite, antes mesmo de orarmos, Paulo diz: traga os livros, traz a capa. E quando chegares aqui, entrega-me. Vou morrer com conhecimento. Vou morrer com sabedoria. I will die with knowledge. I will die with knowledge. Vou morrer com conhecimento. Não aceito morrer ignorante. Vou morrer com conhecimento. Em João capítulo 19, versículo 19, é meu último versículo, já vamos orar. Jampados pela cruz, não? João capítulo 19, versículo 19. Pilatos escreve na cruz: este é o rei dos judeus. Escreveu em grego, em hebraico e em latim. Ei! E de repente apareceu alguém e disse: apaga isso que você escreveu. E ele disse: o que eu escrevi está escrito. Eu meditava nisto aqui, mas por que ele não aceitou trocar? Eu entendi que é por causa de onde foi escrito. Já estou para descer. Alguém entendeu lá atrás? Não foi escrito em qualquer lugar. Foi escrito num lugar especial. E no lugar onde foi escrito não posso apagar. Aonde está escrito que você vai chegar, aonde está escrito que você vai concluir teus estudos, não tem demônio que vai apagar. O que está escrito, está escrito. Você vai se formar, você vai concluir tua faculdade, você vai chegar, você vai, alguém ainda vai te chamar de doutor a você. Alguém ainda vai te chamar de doutor você.
Existem espíritos que estão a dizer, só que foi escrito na cruz. O que foi escrito na cruz é zampado pela cruz. Eu vou repetir isso aqui antes de descer. O que foi escrito na cruz é zampado pela cruz. Vou repetir pela terceira vez, talvez você melhore, dê glória a Deus. O que foi escrito na cruz, olha para mim, fica de pé, fica de pé. A tua história acadêmica foi escrita na cruz, então é zampada. A tua formação foi escrita na cruz, então ela é zampada. O teu progresso estudantil foi escrito na cruz, então é zampado. E olha para mim, era uma escrita trilingüe, grego, hebraico, latim, 3 línguas. Parece tu a ver o apóstolo Paulo. Vamos te dizer, rei Agripa. Chegou o quê? Mudou hebraico, disse, eu agora vou vir numa outra língua. Grego, pá. Ei, o mesmo homem que levantava paralíticos era bilíngue, falava várias línguas. Você até hoje só fala xangana e línguas estranhas. Você até hoje só fala xangana e o quê? Nada. Alguém tem que te chamar, dizer bom dia. Você diz não, bonjour, monsieur. Yeah. E alguém dizer não entendi, você dizer buenos dias. E alguém dizer não entendi, você dizer konnichiwa. E alguém dizer não entendi, você dizer good morning. E alguém dizer não entendi, você dizer guten morgen. Ai. Você não vai patinar nos buques. Há uma graça que está a descer sobre nós nesta madrugada. Jesus está a levantar intelectuais aqui. Jesus está a levantar intelectuais aqui. Você vai ensinar. Você vai crescer. Em nome de Jesus. Só que agora eu quero orar. Queremos quebrar tudo aquilo que é contra a tua carreira estudantil. Às vezes são coisas internas. Às vezes são coisas internas. Às vezes nem é demônio, é você mesmo que tem que se quebrar. Porque às vezes passas mais tempo aqui. No Facebook consegues ficar 5 horas. Na biologia, no livro, só consegues ficar 3 minutos. E depois vens para o culto de libertação. Senhor, me liberta, minhas notas têm que mudar na pauta. Posso dizer uma coisa para nós orarmos? Espírito Santo não é criminoso. Diga, não entendi, pastor. Olha para mim. Se você não estudou por razões que estão além da tua capacidade, do teu controle, o Espírito Santo faz milagre. Mas se você não estudou por negligência própria e entras na sala e diz, Espírito Santo, faça um milagre, o Espírito Santo vai dizer, qual é a diferença disso aí com cábula? Qual é a diferença disso aí com cábula? Porque há quem não conseguiu estudar porque talvez esteve doente, ficou debaixo, saiu do hospital direto para a sala de exame. Essa aí o milagre vai descer. Mas você que ficou na TV e depois diz, já está na hora do exame, Espírito Santo me ajuda.
Vira a pessoa e diga, ahá, você está em checa mesmo. Você não vai patinar nos buques nesse 2025. Uta jampi wanamunta vitula isso. Grupo de louvor, vamos cantar, queremos orar, queremos repreender tudo que constitui empecilho na nossa carreira estudantil. Queremos quebrar, queremos repreender, queremos cancelar. Você vai orar nesta madrugada e vai dizer, Senhor, tudo que constitui barreira para o meu crescimento, mesmo que seja eu mesmo, meus hábitos, Senhor, eu renuncio, mas eu quero voltar para os livros, eu quero voltar a ler, quero voltar a estudar, quero voltar a me reunir com aqueles grupos de aprendizado, de escola, de estudar. Você tem um futuro brilhante e não hipoteque o teu futuro. E queremos repreender os espíritos também que resistem ao nosso crescimento acadêmico. Você entendeu? Louvor, podemos adorar, porque queremos orar. Aí onde você está, prepara seu espírito. We want to pray. Queremos falar com Deus. Queremos orar.